Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Conexão com o Amor. Hoje eu estou aqui para compartilhar alguns insights, percepções que têm acontecido nas últimas semanas no nosso movimento aqui nas rodas de mulheres, nos movimentos de terapia existencial, nos movimentos de meditação, de prática diariamente e de autoobservação. A Conexão com o Amor é sobre isso, é sobre a gente decidir agir mais alinhado ao amor e consciência. O amor, eu sempre costumo dizer que ele vem carregado de consciência. O amor, ele é muito maltratado hoje em dia, né? A gente tem uma percepção do que é amor muito senso comum e muito distante da realidade. O amor é simplesmente a cola do mundo, é simplesmente a matéria-prima de todos nós. Se a gente deixa aqui, né? Tem a água que tá ali, ó, na fontezinha, a água tá correndo, ó. Tá vendo? Imagina um rio. Tem um rio e tem galhos nesse rio, tem pedras nesse rio, tem sujeiras nesse rio. Elas vão correr, elas vão decantar, elas vão para o solo. O que sobra é água limpa. Assim também é com a gente. E se a gente conseguir agir no mundo, se a gente treinar agir no mundo, mais conectado com o fluxo da água, do nosso próprio rio, da nossa própria existência, com a centelha de vida que nos habita, a gente vai ter resultados mais harmônicos, resultados que estão mais integrados com a própria força de vida em você. Vai ficar mais fácil o movimento. Nem sempre são movimentos simples ou movimentos fáceis no sentido de aquilo ser facinho de fazer, mas são movimentos que você vai sentir a vida toda te apoiando. Você vai sentir a vida toda te movimentando para aquele lugar. E você também vai sentir curas acontecendo dentro de você, aprendizados acontecendo dentro de você, sensação de expansão. Então, seja bem-vinda, amada. Você já pode colocar aí nas suas reflexões, né? Coloca aí se as suas ações no seu dia a dia, elas têm te dado essa sensação de expansão ou elas te dão uma sensação de que você está parado. Você tem aquela sensação de que está precisando de avançar, mas não consegue avançar. Eu vou só mandar aqui para algumas pessoas para a gente avisar que a gente está aqui, tá? Enquanto você vai fazendo essa reflexão aí dentro de você. As suas ações hoje, elas te dão um sentido de movimento ou elas te dão aquela sensação de que você tá parada, que você tá no mesmo lugar, que você não tá evoluindo? O que você sente aí dentro de você de 0 a 10? Deixa eu mandar aqui para mais algumas pessoas e pronto. Só mais um pouquinho. Só avisar aqui algumas amadas, queridas. E tá bom. Pronto. Qual a sensação que você sente de dentro de você? É expandindo ou é estagnado? Se a gente sente que a gente está expandindo, a gente está crescendo, a gente está expandindo dentro. Não é só expandir no sentido de ter resultados que eu quero alcançar, é aquela sensação de expansão dentro de você, aquela sensação de que eu estou caminhando. Qual é a sensação que você tem hoje? Coloca aí pra mim, de 0 a 10. Eu estou expandindo. De 0 a 10, o quanto você se sente expandindo. E de 0 a 10, o quanto que você se sente amarrado, travado, preso em alguma área da sua vida ou na sua vida como um todo. Faça essa pequena reflexão agora. E aí, se você quiser colocar aqui pra mim, tá? Coloca aqui que aí eu consigo interagir com você. Tá bom, amada? A partir daí, a gente pode começar a observar dentro por que a vida tá estagnada. Se a gente trouxer a ideia de que a vida é sempre minha amiga, a vida tá sempre a meu favor, a vida tá sempre contribuindo para que eu flua, ela tem uma força, tem uma potência ali. Todo rio, ele vai correndo em direção ao mar, né? Eu falo muito isso aqui. Todo rio, ele vai correndo em direção ao mar. Então, a força da vida, ela tem uma potência muito grande. Você tá sentindo a potência dessa vida te alimentar nas suas ações? Você tá fluindo com a vida? É essa a ideia aqui. E como é que a gente faz para ter uma ação mais conectada com a vida, para ter uma ação mais próxima da vida, para ter uma ação em que a vida, que a gente sente o apoio da vida nos alinhando, né? nos levando? Primeiro passo, a gente precisa de conexão. Conexão, mas não é qualquer conexão. É conexão com a própria vida. Que um dos princípios aqui da conexão com o amor, do meu trabalho aqui, é um princípio que veio canalizado.
Um dos princípios é: vida é sinônimo de amor. Então, tudo que te leva a expandir, a sentir mais amor, a sentir mais essa sensação de expansão dentro, te leva a se conectar mais com a vida. Então, um primeiro passo para as nossas ações precisam estar mais conectadas com esse sentido de vida, com essa presença do amor. E não é o amor que eu estou falando para vocês aqui, não é esse amor que, como a gente está acostumado, é a inteligência da própria vida, é essa força de vida que nos habita. As nossas ações precisam estar conectadas com esse lugar. E como eu vou me conectar com a vida? Como eu vou me conectar com esse lugar? Será que a gente aprendeu a se relacionar com a vida? Será que a gente aprendeu a ouvir a vida? Será que a gente aprendeu a sentir a vida no nosso coração? A pulsação da vida dentro de nós? Eu também tenho falado muito isso nas minhas rodas, né, nos movimentos que a gente tem feito, que o nosso primeiro ato é a respiração e o nosso último ato também é a respiração. E nesse ato de respirar, a gente se conecta com a vida fora do corpo da nossa mãe. Quando a gente respira a primeira vez, a gente enche os nossos pulmões, ali você se conectou com a vida. E como está a nossa respiração hoje? Como está essa conexão com a própria vida em você? A gente pode medir isso um pouco através da respiração. A respiração tem sido tão falada, tem sido tão tratada, né, em vários temas. Respirar, além dele regular todo o seu sistema, dele ativar tudo dentro de você, seu coração não funciona se não tiver ar. Todo o sistema, todo o seu sistema, ele precisa do ar. Então, através da respiração, a gente se conecta com a vida. Esse é um primeiro passo. Então, uma primeira coisa para a gente observar é a nossa respiração, como ela tá, né? Muitos de nós respiramos só aqui, ó. Respiramos só aqui, a gente faz assim, ó. Quer ver? Toma uma respiração profunda aí para você ver como é que tá. A gente respira aqui e solta. Enquanto a respiração mais profunda, ela começa aqui, ó, no umbilical. A respiração do bebê. O bebê, quando nasce, quando ele tá ali no berço, que a gente vê, a barriguinha dele sobe e desce, sobe e desce. E às vezes ele enche a barriguinha assim, ele faz assim, ó. Ele faz esse movimento de relaxamento, né? De relaxar. E o quanto que a gente está conseguindo relaxar hoje? O quanto que o ar chega no seu umbigo e sai aqui, né, nas suas narinas de uma forma mais profunda. A média de respiração, uma respiração mais alinhada, que dá tempo de fazer sinapses cerebrais, dá tempo de o corpo todo receber o ar, é uma média de 4 respirações por minuto. Aí, quantas respirações você tem por minuto que você nem percebe? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que se fala muito da meditação. A meditação, um dos pontos, né? Meditação é muita coisa, mas um dos pontos é essa conexão com o preenchimento da vida dentro da gente. Então, vou tomar aqui uma ação mais alinhada, vou tomar mais um movimento aqui para vocês perceberem, ó. Eu vou jogar a respiração lá embaixo, ó, lá no meu umbigo, porque eu tô com a camisa escura, não dá pra ver, mas tentem ver aí, ó. Tá vendo? Enche tudo. A gente pausa um pouquinho e solta. Pausa um pouquinho e respira lá embaixo de novo, ó. Pausa um pouquinho e solta. Se você fizer isso um pouquinho por dia, se você acordar de manhã e já fizer isso, você já vai regulando o seu sistema para respirar mais, para respirar de forma mais alongada. Esse movimento, simplesmente, por si só, ele faz você receber a vida dentro de você. É como se você estivesse aceitando essa ativação da vida. Então, tá ativando o teu corpo. O seu corpo vai saindo do estado de alerta, do estado de tensão, do estado de ansiedade. Esse estado de tensão, ele vai fechar a musculatura, então ele vai fazer a musculatura travar. Quando você consegue fazer essa respiração, naturalmente você vai relaxando e os seus músculos respiram, os seus órgãos respiram, o seu cérebro respira e é muito mais nutrido, porque também as sinapses cerebrais, né, o sangue que chega no seu cérebro, ele é todo ativado pelo ar. Tudo é ativado pelo ar. Olha a importância do ar na nossa vida. Esse é um primeiro passo para a gente tomar ações mais alinhadas. Então, pensa bem. Se eu acordo de manhã, eu já respiro e digo pro meu corpo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho todas as condições possíveis para avançar. Eu relaxo ali,
eu já me conecto com uma energia, com uma frequência do universo de harmonia. Harmonia. Pensa bem, o mar, né? O mar, ele vai lá na frente, né? As ondas do mar, eles vão e elas voltam. Até o barulho, se a gente forçar aqui a respiração, a gente sente o barulho, ó. Tudo na natureza tem um movimento de expandir e contrair. A vida funciona assim o tempo todo. Nosso coração funciona assim o tempo todo. O dia e a noite. Tudo tem esse movimento. E se a gente entra em cadência com esse movimento, eu estou entrando em harmonia com um circuito maior. Só daí já acontecem muitos insights e muitas percepções dentro. Se você treinar essa respiração todos os dias e começar a se relacionar com esse ar, dizendo: estou aqui disponível para a vida. Vida entra em mim. Vida transborda em mim. Vida entra em mim. Vida transborda em mim. Pronto. Esse movimento aqui, 1 minuto por dia, gente, não vou nem para 5, 1 minuto por dia. Ou quando você fizer várias pausas ao longo do dia, fizer isso e der permissão para a vida entrar em você, para a vida conversar com você, para a vida te revelar aquilo que você precisa de seguir. Primeiro passo. Então, respirar, meditar, tem tudo a ver com a ação alinhada, porque o primeiro passo da ação alinhada é a conexão. A conexão. Se você não tem conexão com esse algo maior, com a vida em você, você não consegue dar um passo mais alinhado. Você vai dar um passo que ele está dentro das suas programações comuns, dentro das suas programações de vida. Vamos dar um exemplo. Quando alguém veio para cima de mim, né? Alguém veio com uma fala mais densa, ou alguma coisa mexeu comigo. Se eu tiver no módulo automático, eu vou reagir. Que é o que está programado no nosso cérebro. A gente tem uma programação que é muito instintiva. Nós somos animais, nós somos instintivos, nós temos um cérebro que é chamado de cérebro reptiliano, que é esse que faz todas as operações automáticas do nosso dia a dia. Então, se alguém me feriu, eu me magoo. São reações já naturais no seu dia a dia. E aí vai depender muito das programações que estão no seu sistema familiar, da forma como você foi criado, do lugar que você habita, enfim. Tudo isso vai reger a sua ação muito mais do que a sua consciência. Se você não abre espaço para a consciência dentro de você, para a consciência entrar, para a consciência te nutrir, para a consciência te colocar em alinhamento com o próprio movimento da vida. Nada que já foi construído fica parado. Então, não tem essa assim, eu vou viver sobre o que os meus pais já construíram, eu vou viver sobre o que a minha família já construiu. Você veio para ir além, você veio para dar o próximo passo. É assim. As gerações seguintes, elas vão sempre dando passos a mais daquilo que já foi dado. A vida é expansão o tempo todo. Ela é expansão o tempo todo, ela expande o tempo todo. Então, essa ideia de ficar parada é uma ideia da nossa mente, de achar um lugar seguro e ficar ali seguro pro resto da vida, é uma ideia da nossa mente. Então, você veio para ir além. Então, o primeiro passo é entrar em conexão com essa vida e deixar a vida ir te contando os seus próximos passos. Deixar aquilo que chegou sair do teu corpo. Então, entrar e transbordar. Entrar e transbordar. Eu chamo de dança, né? De dançar com a vida. Só isso aí, gente, já vai colocar você em outro patamar. Outra coisa que é muito importante, essa energia da confiança, né? Aliás, essa energia da conexão. E outro ponto que é muito importante é a gente entender que ponto que a gente está. Entender o que a gente veio fazer no mundo. Entender onde você está hoje. Qual é o momento da vida que você está hoje. A vida está te pedindo mais calma, mais presença, mais passos mais lentos, ou mais reflexão, ou a vida está te exigindo expansão, está te exigindo mais ação. Tudo isso a gente vai percebendo através de auto-observação e através de exercícios de autoconhecimento. E você entender qual a sua expressão, que é o que eu estava falando aqui. Por exemplo, eu tenho essas habilidades, eu tenho a habilidade de receber, muitas coisas chegam através de mim, eu tenho essa habilidade mais psíquica, né? Mais de entender, de perceber, de receber vibrações mais sutis. Eu tenho
habilidade de falar, eu tenho habilidade de escrever, eu tenho muitas habilidades que eu tomei conta delas, eu tomei consciência delas, que eu não tinha consciência delas antes. E agora eu tenho consciência delas, e quanto mais eu vou distribuindo elas, quanto mais eu vou caminhando nelas, mais eu consigo expandir elas e mais eu consigo servir. É um movimento assim, quanto mais eu conecto dentro, mais eu posso conectar fora. Então, mesmo movimento de transbordo, prestem atenção, ó. Eu respiro, conectando dentro, deixando a vida entrar, ó. A vida entra dentro de mim. Aqui meu rio está circulando. E eu solto. Eu me entrego para a vida. Então, quando eu conheço os meus talentos, quando eu conheço aquilo que eu sou boa, quando eu conheço aquilo que me toca, quando eu conheço aquilo que é a minha mensagem para o mundo, aquilo que eu faço bem, aquilo que eu mais auxilio as outras pessoas, aquilo onde eu mais me reconheço. Quando eu conheço isso, quando eu me conecto com isso, eu me torno um canal mais ativo da vida. Eu tomo consciência daquilo que eu vim fazer no mundo. Não tem nada mais potente do que isso. Isso é muito potente para a ação. Isso é muito potente para a gente tomar uma ação mais alinhada. Então, quando eu venho aqui, eu tô desde manhã. Acordei, ontem veio um texto enorme, um texto muito complexo, ele não é um texto simplesinho. Aí eu pensei em compartilhar, não compartilhei. Compartilhei um pedacinho ali de manhã nos meus stories. E tá assim, compartilha mais sobre isso numa live, volta a fazer lives. E eu tô aqui tentando me alinhar no meu dia a dia para eu conseguir encaixar a live aqui na terça-feira. Encaixar de novo, né? Que eu tinha esse movimento encaixadinho. E aí, de repente, eu tô me vendo fazendo um monte de coisas e deixando esse movimento de partilha para trás. Aí hoje me veio forte, ele foi muito intenso dentro de mim. Compartilha, compartilha, compartilha. Por quê? Porque esse é meu papel. Porque esse é meu papel. Quanto mais eu compartilho, mais chega. Quanto mais eu compartilho, mais eu posso distribuir essas frequências que estão chegando. Então isso faz parte da minha expressão. Eu, Lívia, tenho essa missão de compartilhar. E eu vou achando formatos. Eu vou achando formatos, roda de mulheres, atendimentos, lives, escrita. Eu vou achando formas de compartilhar compreensões que vão chegando. Esse é o meu papel. Isso tem uma força poderosa na minha vida. Quanto mais eu faço isso, mais chega. Quanto mais eu faço isso, mais eu transbordo. Quanto mais eu faço isso, mais eu consigo tocar o coração do outro. Então é um movimento de entrar e sair. O mesmo movimento do ar, entrar e sair. O mesmo movimento do fluxo da água lá. A água vai ali naquela coisinha ali, é interessante porque a água vai entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Então, esse é o fluxo da vida, o movimento. Então, me conectar com a vida, com a força da vida, entender que eu sou um elo da vida aqui. A vida me respira, a vida passa por mim. E entender qual é a expressão de vida que eu vou ser no mundo. Onde eu sou mais luz para a vida. E agir nessa direção. Aí sim, 2 movimentos então. Me conecto com a vida, com o sentido de vida e entendo onde a vida mais se expressa em mim, onde eu sou mais vida. Alguns sinais aqui, onde meu coração pulsa mais forte, aqueles lugares também onde eu tenho mais medo, muitas vezes eles dizem sobre propósito. Eu tinha muito medo de aparecer aqui e fazer uma live, então isso pra mim mudou minha vida quando eu comecei a fazer live, mas eu tive que enfrentar vários medos. Porque nesse lugar você se integra com a vida. Então eu costumo dizer que você tira o sol aqui do lado, né, onde faz sombra, e você bota o sol no centro da sua vida, onde ele te integra tudo. A sombra fica integrada aqui. Você olha pro chão, a sombra vai estar lá no chão, assim, ó. Ela integra. Então eu tiro o sol daqui e ponho o sol aqui, no centro da minha vida. Esse lugar é um lugar onde eu mais cresço, onde eu mais ilumino, onde eu mais expando, mas eu cresço primeiro eu comigo. É um movimento sempre assim, né? No texto veio assim, que é um movimento de redenção, um movimento ofertado pela essa energia crística, que é um movimento de autodesenvolvimento e de transbordo, a partir daquilo que eu tenho de melhor. Então, gente, olha que incrível isso. Eu, primeiro, me conectar com a vida e entender, a vida é maior. Um dos princípios da conexão com o amor é esse, a vida é maior. E todos os dias me entregar para a vida e sentir a vida passando por mim, o exercício da respiração que eu falei aqui no início, né? E chamar a vida para ser ativada no teu corpo, chamar a vida para conversar com você. O seu coração, as suas células, elas são pontos de conexão, elas são Wi-Fi, né? Você tem um sistema elétrico magnético no teu corpo que capta informações de todo o universo, das pessoas ao seu redor,
das frequências da natureza, dos elementais, dos seres de luz que estão ao seu redor, do seu próprio corpo de luz. Você tem conexões, seu corpo é todo conectivo, ele tem vários plugs no corpo todo e que você pode usar para poder te alimentar no seu dia a dia. Você pode usar isso a seu favor. E por a gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu a se entregar para a vida. A gente aprendeu que vários temas, né? A vida é injusta, a vida não, às vezes não é com essa dimensão da vida, mas é sempre essa relação de que a vida é dura, a vida é difícil, a vida é injusta, viver aqui é algo muito, muito difícil, né? Eu não posso me manifestar, eu tenho que estar sempre pisando em ovos, várias programações que a gente tem no nosso corpo que impede a gente de sentir a vida, que impede a gente de se abrir para a vida. Então você precisa fazer esse treino, se abrir para a vida, entender a vida, começar a se relacionar com ela, que eu falo, né? Se comunicar com ela, deixar esses pontos todos ativados e entender o que você vai fazer no mundo para você transbordar. Aí sim você vai começar a tomar ações mais alinhadas. É impressionante o poder desse reconhecimento. Outro dia eu fiz uma ferramenta simples, né? Eu sempre faço com as pessoas que eu atendo. Dentro da análise existencial, que é uma das metodologias que eu uso, que eu gosto muito para identificar, né, a vida em nós, para identificar a vida no pessoal, no relacional, no profissional e existencial. Então, vai identificar o quanto a gente está consciente ou o quanto a gente está se relacionando com a vida, o quanto que está forte essa integração ou ela está fraca, ou ela está frágil, essa integração. E um dos exercícios, ele é um exercício simples, eu postei ontem lá nos meus stories, mas é um exercício assim, ó. Você pode fazer aí. Ele chama Anseio de Alma, né? Ele é um exercício canalizado pela Tassi Carvalho, que é a criadora desse método da análise existencial. E ele fala assim, você pega 4 pessoas, pega uma só, por enquanto. Pega uma pessoa que você admira muito, um ser que seja referência na sua vida. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma das grandes referências da minha vida hoje é a Ama, né? Eu fui visitar ela no ashram dela lá na Índia, uma grande referência para mim. Aí você pega as qualidades dela. Quais as qualidades dela que eu vejo? A capacidade de servir, a capacidade de fazer tudo se movimentar, de os recursos financeiros chegarem a partir do serviço, a capacidade de conexão o tempo todo com a vida, com Deus, com a Mãe Divina, né? Que ela traz isso muito forte. A capacidade de ir além em tudo, de reconstruir tudo. Então, são algumas características que eu admiro nela. Aí você tira o nome da Ama aqui, aquelas características são suas, são características suas, é para onde eu estou olhando, é aonde a minha alma me conecta mais. Você pode fazer isso com todo mundo, seu pai, sua mãe, as pessoas que você admira, escritores, professores. Quais são as inspirações da sua vida hoje? Você está olhando para essas inspirações não é à toa, é porque a sua essência, a sua expressão de vida tem algo a ver com a expressão de vida daquela pessoa, por isso que você admira ela. As pessoas que você também tem problemas, também tem a ver com as questões que você precisa de resolver, ou com travas em você. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa que, no meu caso, né, sempre chegam pessoas mais, extremamente, mais desconfiadas. Chegam muitas pessoas assim pra mim. Aí eu posso ficar, às vezes essas pessoas me dão um pouco de angústia, porque eu falo assim, gente, mas é só você confiar um pouquinho mais e dar o passo, é só você confiar um pouquinho mais e dar o passo. Hoje eu não fico mais irritada com isso, mas no começo isso me irritava um pouco. Mas por quê? Porque eu sou essa frequência de mais confiança, não que eu sou a supra-sumo da confiança, não é isso. Mas eu tenho essa característica, eu tenho mais facilidade de soltar, de confiar, de me entregar. Eu tenho mais facilidade para isso. Isso no excesso me leva para aquele lugar de ingenuidade, né? Quando tá no excesso. E muitas vezes aparece isso no excesso. Então essas outras pessoas que têm isso menos, elas chegam me equilibrando e ao mesmo tempo eu vou dando para elas um pouco dessa luz. Eu sou o sol na vida delas e elas são o sol na minha vida, entende? Então tá tudo certo, tá tudo sempre certo, tá tudo sempre certo. Isso é algo também muito importante pra gente fazer ações alinhadas. Tudo tá sempre certo, a vida é mais inteligente do que a gente. Então eu me rendo à vida e eu entendo qual é a expressão da vida que eu sou. Parece óbvio, mas vou falar pra vocês. Muitas pessoas não têm ideia do que são boas. Muitas pessoas não têm ideia do lugar que ela toca o outro. Muitas pessoas acham que nem tocam o outro mais, porque elas estão tão distantes de si mesmas
que elas não sabem mais como tocar o outro, como auxiliar, realmente contribuir. Todo ser humano tem uma necessidade de contribuir, isso faz parte do nosso espírito. Todo ser humano quer servir, quer contribuir, quer deixar algo de útil para a humanidade. Às vezes isso vai para um aspecto ego muito grande e a gente vai para aquele lugar, né? Que só eu faço certo, que a minha contribuição é melhor, que o meu jeito de fazer é melhor. E às vezes também vai para o ego e vai para um lugar de que eu não posso contribuir, eu não tenho nada para ofertar, eu não tenho valor. Todos os dois são aspectos distorcidos de ego. No centro, todo ser humano veio para contribuir com algo, para expandir algo, para ir além em algo. Todo ser humano, né? O sol está aqui, o sol ilumina, a terra germina, o ar ele ativa tudo, ele é um grande mensageiro, ele é um grande ativador da vida. Então, exercendo suas funções. O abacateiro que está aqui na frente, ele está exercendo sua função, da abacate, né? Alimentar as pessoas com abacate. Eu estou aqui exercendo a minha função, que é ser uma mensageira, ser uma mediadora entre frequências da essência e o nosso corpo, um elo de conexão entre espírito e matéria. Para mim, tá claro que essa é a minha principal missão aqui. E você, né? Para que você veio para o mundo? Qual é o chamado da sua vida nesse momento da sua existência? Isso tá na sua história de vida. Isso tá naquilo que te motiva dentro. Isso tá naquela sensação que você sente quando você faz algo nessa direção. Aí você começa a conectar. A análise existencial é uma proposta para você se reconhecer nesse lugar. Ela pode ser feita em qualquer momento da sua vida e aos poucos a gente vai mudando também. A gente vai ampliando a visão. Então, cada momento que você tiver vai ser uma análise existencial diferente. Eu chamo de terapia existencial, né? Que é a partir da análise existencial. Esse é um ponto. Mas, outro ponto é se observar todo dia, deixar a vida entrar em você e dando os passinhos que a vida vai te dizendo. A vida diz pra mim, compartilha, 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 compartilha. Tô aqui compartilhando. Bom dia, bom dia. A Lu falou aqui comigo. Bom dia, meu amor. Outras pessoas entraram aqui também. Luciana, Rai. Nem vi, gente. Bom dia. Salete. Sejam bem-vindas. Tô aqui tão entretida que eu nem vi. Então, 2 pontos pra gente ter ações alinhadas. 2 pontos para ampliar nossa coragem e nossa confiança. 2 pontos pra gente agir no mundo fazendo algo que, de fato, tá coerente com aquilo que é minha função. Se conectar com a vida todos os dias, deixar a vida entrar em você, começar a se relacionar com ela de uma forma mais amorosa e inteira. Não queira dissecar coisas, sabe? Eu tô sentindo muita tristeza, eu quero fugir disso. Eu não quero sentir tristeza, eu quero fugir disso. E para fugir disso, você foge de você. Você foge da alegria genuína que tá na polaridade luz daquela tristeza. E se eu sentar e deixar aquela tristeza sair, se eu sentar e eu falar assim, vida, cuida de mim. Respira fundo, se conecta com um ser, com uma entidade, com a água, com o sol, com algo que você sinta que é maior, que te protege, que dá a sensação de apoio. Se conecta com isso e aí você deixa a tristeza passar. Aí você solta a tristeza, você solta a tristeza de dentro de você. Você pode usar escrita, funciona demais, demais. Os 2 brigando, Mel e Preto. Funciona demais a escrita. Mel é minha cachorra e Preto é o gato, gato preto. Tá ali bem, tem uma fotinha dele ali. Funciona demais. Deixa aquela tristeza sair, solta a tristeza. Decide que você veio para viver alegria, solta a tristeza. Se veio de novo amanhã, solta de novo. Se tiver que passar 10 anos soltando, vai soltando. Vai soltando e dando um passinho. Quando você solta, por exemplo, o campo aqui tá cheio de tristeza. Aí você vai lá, chama a vida e solta um pouco daquela tristeza. Não solta sem ancorar com a vida, porque senão você vai ficar perdida naquela tristeza. Porque também é uma conexão. Você está conectado com essas frequências mais densas, com memórias, com padrões que já estão ali disponíveis no seu sistema. Então, esse é um tipo de conexão. Estou conectada com isso. Só que se eu falo assim, não, tem tristeza, tem alegria também. Eu sou um canal da vida. E se identificar como um canal da vida, sabe? Se identificar como uma expressão de vida. E eu quero sentir, eu escolho sentir alegria. Então eu vou deixar aquela tristeza passar. Eu faço demais esse exercício, demais. Eu faço isso todos os meus dias. Todos os meus dias. Porque se eu deixar por conta própria, eu vou sentindo muita insatisfação, eu vou sempre sentindo que a vida não tá boa, que precisa de mais, precisa de fazer mais, precisa de eu ser mais, precisa de acontecer mais. Eu vou para esse lugar fácil, né? É o que a gente chama, né, da análise existencial, a gente fala de missão espiritual. E aí a gente faz isso a partir dos eneatipos,
Eu sou um NA tipo 7 e uma das características do NA tipo 7 é o excesso, é a gula. Então, não é só a gula de comida, é a gula de tudo. Tá sempre querendo mais. Então, tá numa insatisfação. O que resolve? A conexão, né? Voltar pra dentro, respirar, sentir a vida. Isso faz parte do caminho do 7. Não é à toa que eu medito todos os dias. Faz parte do meu equilíbrio. Aí você pega um NA tipo 1, por exemplo, ele tá sempre focado no erro, no que tá errado, no que precisa ser consertado, nele e no outro. Então, ele tá num julgamento muito grande. Esse é um gargalo ali, né? É um ponto que a gente precisa de entender pra gente ir se reconectando, pra gente ir se realinhando. Calma, tá tudo bem. Essa frase, né, pro NA tipo 1, está tudo bem como está. Gente, essa frase muda a vida desse NA tipo. NA tipo 4, vou falar só mais esse, que é muito interessante. NA tipo 4 é o artista, eu atendo muitas pessoas que têm NA tipo 4. O NA tipo 4 são aquelas artistas maravilhosas, aquelas pessoas que sentem, aquelas pessoas que criam, aquelas pessoas que sentem muito, que têm muita facilidade de sentir. Só que elas sentem elas se sentem pequenas dentro. Elas têm muita inveja. A energia da inveja é muito forte nelas, porque elas estão sempre achando que o outro está melhor que elas. Então elas começam a conflitar com o outro e acaba se prendendo numa facilidade muito grande, numa necessidade muito grande de validação. Então, saber os eneatipos das pessoas ao meu redor me ajuda muito, porque aí eu entendo, cara, ela tá mais ela tá nesse aspecto aqui. Se eu colocar um pouquinho disso aqui na vida dela, melhora. O que melhora o 4, né? O que apoia o 4 a ir pra luz? Ele se validar, ele se acolher, ele se sentir capaz. Ele trazer essa autoimagem positiva. Tá muito aqui no segundo chakra e no quarto. Segundo chakra da criação. Então, ele se sentir suficiente para fazer as próprias criações e criar, porque o papel dele é criar. Ele é um grande criador, né? A Rai colocou, eu sou totalmente tipo 1. É, amiga, você é muito tipo 1, é verdade. Então vai estar sempre tendo que trabalhar com esse lugar, né? O perdão, a aceitação das coisas como elas são, das pessoas como são e de mim como eu sou. Porque tem uma rigidez interna muito grande aqui. Olha o tanto de coisas que o autoconhecimento vai dando, vai ampliando, vai potencializando na vida da gente. Então, todos os dias eu tô ali me conectando com a vida para sair desse lugar de insatisfação, para trazer mais presença, sabe? E aí eu deixo essa insatisfação passar todos os dias de manhã. Primeira coisa, não é raro eu acordar com a sensação de tem tanta coisa pra fazer, meu Deus do céu, e eu faço e parece que é enxugar gelo, parece que não vai. Essa sensação, ela é constante. Aí eu sento e me conecto com a vida, com essa abundância da vida. Eu saio daquele lugar da limitação. E aí eu vou falando, tá tudo bem. E aí eu coloco no papel exatamente as coisas que eu tenho que fazer para aquele dia. Foi o que aconteceu hoje. Hoje eu preciso fazer a live. Eu entrei aqui, não tinha anunciado ontem, eu não entrei no horário, mas eu falei, eu preciso começar hoje, porque aí eu vou começar e aí eu continuo. Eu tenho isso também, entender como a gente funciona. Olha para você ver, entender como a gente funciona. E quando eu solto essa insatisfação, todos os dias eu vou me conectando mais com a gratidão, eu vou me conectando mais com a presença. E eu faço isso conscientemente, porque eu sei que a minha personalidade, se eu deixar, ela vai pra vala da insatisfação, do excesso e é sem fim, porque eu já faço muitas coisas por dia, entende? Então, o autoconhecimento, ele vai te dar essa capacidade de você lidar com essas questões e saber que são questões que estão ali para passar. Uma treta, né, um problema que você tem com o pai ou com a mãe. Todo mundo tem alguma questão com o pai ou com a mãe, gente. É normal na vida, porque os pais, eles não são só instrumentos da vida, eles também são instrumentos das nossas dores, eles também abrem os portais para aquilo que você precisa curar em você. E saiba, se tá doendo em você, não é do seu pai e da sua mãe, é seu. É seu. Olha para você, cura em você. Não fica com foco. Eu digo que é um primeiro passo, né? O primeiro passo é, aliás, normalmente a gente tá imerso assim, em algumas coisas e a gente não entende muito. Se aquilo vem, por que a vida é assim? A vida foi injusta comigo, né? Eu não dou certo nos relacionamentos, eu não consigo fazer dinheiro, ou eu não consigo emagrecer. E é um monte de coisa que você vai, depende do seu gargalo aí, existencial. Aí você começa a fazer terapia, você começa a entender, isso é da minha mãe, isso foi porque minha mãe fez isso, porque minha mãe me tratou assim, porque eu não tive mãe, ou porque minha mãe trabalhava, ou porque meu pai isso, ou porque meu pai aquilo. Normal e importante a gente ter essa consciência, porque sim, você foi programado a partir da sua experiência com seu pai, com sua mãe, com sua família, com a sociedade que você vive. Muito importante a gente ter essa visão. Mas um próximo passo é, ok,
Eu fui programada assim, eu sinto isso, agora como é que eu faço para ir além? Como é que eu faço para soltar isso? Como é que eu faço para agir diferente? A minha mãe, ela sempre foi espiritualista e ela sempre foi de trabalhar, né, em centros, gratuitamente. E para ela, até hoje, qualquer coisa que vier de intuição, qualquer coisa que vier desse exercício psíquico, tem que ser gratuito. Até hoje. Isso é muito forte em mim. É muito forte em mim. Porque hoje eu sei que eu posso alinhar. Eu fiz muitos cursos, eu faço muitos movimentos de ampliação de aprendizado. Tem muitas coisas que é aqui da minha caminhada. Entende? E eu sei que eu posso fazer dinheiro com isso. Só que pra mim é um conflito que precisa de sendo trabalhado. Isso veio da minha mãe, mas eu vou resolver culpando ela? Eu vou resolver apontando pra ela? Não, eu só vou resolver se eu for mudando em mim. Então aí eu começo a assumir o papel, aí eu começo a assumir o meu poder. E não tenham dúvida, se isso apareceu na sua vida e se dói em você, é porque é algo que você precisa de mudar, é algo que você precisa de trabalhar. Eu falei para uma amiga assim, encare os seus BOs, né? Encare os seus BOs existenciais e vá transitando neles, vá dando passos ali. A vida apoia, a vida ajuda muito. E quando você se relaciona com a vida, entende o que você veio fazer no mundo, em que momento você está, quais as principais dores que estão sendo ali trabalhadas naquele momento, aí sim você tem uma coragem para agir que é gigantesca, que é monumental. Mas é só nesse lugar. Aí você não precisa mais de ficar treinando ter coragem. Treina conexão e autoconhecimento. Aí a coragem vem a rebote. E aí você só precisa de dar o passo. Por quê? Deixa eu ver o que vocês falaram. Vamos pro retiro trabalhar essas questões. Você é a luz, Lívia, amo sua energia. Sou totalmente tipo Ah, meus amores, verdade. Peraí que eu já vou falar do retiro aqui. Vou já falar do retiro pra vocês. Rai tá aqui, minha parceiraça no retiro. Né? Eu sempre falo pra Rai, né? Ela canta e ela traz não só canções, ela traz letras que são muito de abertura de caminhos, de abertura do coração, mas ela traz frequências também através da voz. Ela é um canal que frequencia essas frequências. E a vida dela, se você olhar, ela tem uma série de hábitos na vida dela que faz ela ter acesso a frequências mais sutis, né? Mais harmônicas. E ela é um canal para isso. E quanto mais ela faz isso, mais ela vai se curando. É um exemplo aqui. E é também o seu exemplo aí. Se você achar essa veia, né? A Rayane usa a voz, usa a capacidade dela de discernir, um monte de coisas aqui, não é? Não vou ficar falando aqui da Ray, né, Ray? Mas ela usa isso para poder ofertar para o mundo aquilo que é a expressão de vida dela, que envolve a música. No meu caso, não envolve a música. No meu caso, envolve textos, envolve compreensões. E é meu movimento compartilhar. E quanto mais eu vou compartilhando, mais eu vou me curando também. Mas se a gente tem consciência disso, cara, olha a diferença. Se eu tenho consciência que eu sou um canal, eu trago músicas e eu posso cantar, e cantar eu posso melhorar a minha vida e a vida do outro. Não no sentido de que eu tenho que melhorar. Vamos colocar assim, eu posso conectar com a vida, através da música eu posso me conectar com a vida e eu posso distribuir, eu posso ofertar essa conexão para o outro também, que se vê nesse lugar, que se alinha com essa linguagem. Não é incrível isso? É o caminho crístico que eu falei para vocês, é um caminho de desenvolvimento pessoal e de transbordo, de compaixão. Então eu entendo onde eu me encaixo mais com a vida e eu transbordo isso para a vida. Então, são 2 passos aqui para ter coragem. A conexão, aí você começar essa relação e essa confiança com a vida e entender quem é você, onde você tá, que momento você tá, o que você precisa trabalhar hoje. E aí você decide dar só um passinho, dá o passinho que precisa hoje. Só isso, não precisa de mais nada, só do passinho que você precisa de dar hoje. Né? A Rai falou do retiro, aí a gente vai fazer um retiro. Para quem é de Brasília, a gente está fazendo rodas de mulheres, são rodas também muito poderosas. A próxima vai ser sobre esse tema, coragem e abandono, né? Que eu posso agir com coragem. Para eu fazer a live aqui, eu preciso de me conectar com esse lugar de que eu sou um canal da vida, de que eu sou um canal que fala sobre essas consciências. Eu tenho que me conectar com isso, tenho que confiar nisso. E aí eu vou agir nessa direção. Ou eu posso simplesmente abandonar essa ideia. E eu vou falar pra vocês. Durante muito tempo, eu não me sentia capaz de fazer o que eu faço hoje. Eu não me via neste lugar. Primeiro que eu não me via como protagonista de nada. Nada. Pra mim isso era impossível. Eu tava em outro lugar na existência. Eu tinha um hipotiroidismo muito forte, tinha gastrite muito forte.
Quando eu comecei a compartilhar, fazer lives, a primeira coisa que sumiu foi a gastrite e o hipotireoidismo. Eu sempre conto isso porque isso é muito impactante. E eu vejo isso acontecendo com as pessoas ao meu redor também. Então, se abandonar aquilo que é a sua essência, que é a sua expressão, ele vai te trazer consequências. Ele vai te trazer prejuízos. Por quê? Porque você está travando a energia da vida, né? Se eu tenho que me expressar, se eu tenho que falar, eu tenho que soltar a voz. Se eu não solto, aquela energia ela vai se cristalizando dentro. E ela vai formando nódulos, ela vai formando doenças, ela vai formando conflitos existenciais, sensação de vazio, né? Tá tudo aí, tá tudo permeado aí. Mas é uma opção, eu posso ficar nesse lugar. Se eu tô nesse lugar inconscientemente, a vida começa a me movimentar, começa a aparecer desafios, dores, questões para me mostrar que eu preciso sair dali. Porque você veio entregar algo, você faz parte da natureza. A natureza, toda a natureza entrega algo pro próprio equilíbrio da natureza. Toda a natureza, todos os elementos da natureza. Eu tô aqui com um cachorrinho aqui. O que o cachorrinho entrega? O que o gatinho entrega? Todo mundo entrega algo. Você precisa de achar esse lugar dentro de você e começar a agir nessa direção. Pra você começar a se alinhar. Mas você pode se abandonar também, né? E aí vai ficando mais difícil. E a vida vai batendo. É como uma água que vai batendo ali, vai batendo. Até que tá tão cheio o negócio, que a pressão interna tá tão grande, que qualquer coisa, você extravasa, você chora, você dói, né? Muitas coisas aqui. Então, a roda de mulheres é sobre isso, é sobre coragem versus abandono. A gente vai falar sobre isso. A cura acontecendo. Eu moro longe, um dia quero ir. Ah, vem no retiro. O retiro vai ser só em outubro. Só em outubro, Lu. As rodas são sobre... Essa roda é sobre confiança e coragem. Com esse tema a gente vai trabalhar isso. A gente vai ver isso lá, a gente vai perceber isso. É muito legal. E a gente tem a oportunidade do retiro, que vai acontecer em outubro agora. No dia 10, 11 e 12 de outubro. A gente anunciou ele no Dia das Mães. Foi tudo sincrônico, gente. E o retiro acaba no dia de Nossa Senhora, que é uma grande, né, matriarca assim, do Ocidente, acho que é a mais importante, talvez, não sei, dentro da religião católica, mas que abarca todo o Brasil, né? É a Nossa Senhora, Mãe Maria, né, que representa a mãe de Jesus. Então, você imagina, a gente está falando ali de reconexão com o feminino, de caminhar a partir desse sentido interno, e isso está totalmente conectado com o aspecto mãe, com a natureza, com a vida, com esse aspecto de gestação, de intuição, de presença. Vem pro retiro, Lu. Isso aí, ó. Vamos receber pessoas de fora de Brasília, com certeza, Lu. Já tem pessoas fora de Brasília inscritas, já tem um grupinho que tá vindo. Então a gente pode se alinhar aí nessa. E o retiro é para falar sobre isso, o poder do eu posso ser quem eu sou. Então a gente vai trabalhar o alinhamento de todos os centros de força. A gente vai trazer exercícios que conectam com a base, que é o lugar onde a gente sente segurança na vida, é o lugar onde está a nossa família, a nossa história de vida, a nossa ancestralidade, a conexão com a terra e com todos os recursos de abundância da terra. A gente vai tratar do segundo centro, que é onde a gente tem a relação, onde a gente aprende a se relacionar, a relação com a nossa mãe, a relação com a vida, a criação, as emoções, a sensação de que eu sou suficiente para, a forma como eu me percebo. É lindo, gente, é lindo demais. Eu já tô vendo, assim, já começa a me emocionar. O terceiro centro de força, que é mais para fora, para sair, para ir para o mundo, o seu sol raiando, a distribuição do seu sol no mundo, que tem a ver com a conexão com a base, com a forma como você se enxerga. Então, aqui é poder pessoal. Depois a gente vai trabalhar o equilíbrio que está no coração, o equilíbrio, a ponte que liga o espírito e a matéria, a ponte que liga o amor incondicional com a realização do amor no mundo. Com os meus braços, como eu realizo, como eu trago isso para a matéria. A voz, que é a expressão do seu espírito. Você pode estar falando muito, mas se você não está falando daquilo que realmente toca o teu coração, daquilo que é realmente expressão da tua vida, a sua garganta está travada. E você pode ter muitos problemas aí. Dos simples aos complexos. Eu estou falando, eu tinha um hipotireoidismo, né? Que era muito forte. A gente tem aqui o sexto centro, que é onde está a glândula hipófise, maravilhosa, a glândula que regula todo o corpo. A gente tem aqui uma ampliação de visão, a gente tem ampliação de consciência, a gente tem aqui uma parte que capta todas as frequências do universo. O nosso extrato mental, o que a gente pensa da vida, a gente ampliar essa visão. E a conexão espiritual, que é onde eu realmente frequencio, onde está a glândula pineal, né? A gente frequencia com o universo, com tudo ao nosso redor. Coronário e coração fazem parte um do outro, eles se completam. Um percebe e o outro sente. E os dois magnetizam ao redor do teu corpo, formando o teu campo.
Você veio aqui entregar algo, você veio expandir, você veio para ir além, você veio para se curar, você veio para aprender, você veio para ser quem você é, conectado com esse alinhamento, com essa essência de vida. E não só reproduzir a programação que já está na sua família, né? As programações às vezes boas e às vezes ruins, tem de tudo. Na nossa família tem de tudo, sempre tem, né? Conexão espiritual eu trouxe da minha mãe. O medo de avançar, também trouxe da minha mãe. Então, tá tudo certo, entende? Só que quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui no mundo? A gente ativar esses centros e abrir o coração para magnetizar a vida e para expressar vida através da nossa voz, das nossas mãos, dos nossos braços, dos nossos talentos, das nossas paixões, do nosso movimento aqui na Terra. Olha que lindo, esse retiro vai ser lindo demais, gente. Cada vez que eu vou me relacionando com ele, eu vou vendo assim, mais como ele tá incrível, como ele tá potente. E, bom, é isso que eu queria falar pra vocês hoje, é isso, coragem, os 3 insights que eu queria trazer pra vocês. Ação alinhada, ela vem de conexão, ela não tá fora, não tem como. Ação conectada, ela precisa de estar alinhada com conexão interna, com autoobservação e com autoconhecimento. Tudo isso está no eixo da conexão. Ela precisa de estar integrada com a vida. Ela precisa de estar nesse movimento maior. Tem que ser bom para mim, bom para o outro e bom para o todo. É uma conexão com a essência. Ela está integrada com esse lugar do que a vida espera de mim agora, nesse momento. Então precisa de deixar a vida passar por dentro de você. Precisa de se relacionar mais com a vida. E a ação alinhada, ela está conectada com o lugar onde você mais toca o coração do outro. Nunca é só sobre você. O sol, ele ilumina para o outro, ele não ilumina para si mesmo. A terra, ela germina para o outro, ela não germina para si mesmo. O ar, ele está aqui para nutrir o outro, não para nutrir a si mesmo. Então, despertar esse lugar dentro para que a gente consiga dar passos alinhados nessa direção. Quando você fizer esses plugs dentro, você vai ver que a sua ação, ela fica muito mais potente e aí você tem força para enfrentar as curas que você precisa de passar, porque invariavelmente esse caminho de alinhamento, ele exige alinhamento, ele exige integração luz e sombra, então ele exige as curas de rejeição, de traição, de abandono, as necessidades da alma, né, as necessidades da personalidade, que é esse cuidado, amado, visto, validado. Às vezes a sensação de que eu não sou o suficiente para, segundo a Louise Hay, é uma escritora também muito famosa no Brasil, no mundo, né? Ela, na área de autoconhecimento, ela fala que todos os problemas da humanidade se resolvem com mais amor. E a frase dor de todo mundo, que todas as dores vão acabar nessa frase, eu não sou o suficiente para. Isso está muito conectado com a base, com esses 3 primeiros centros de força. A sensação de não ser suficiente aqui, ela vem de um lugar de que eu não fui cuidado, de que eu não fui protegido, de que eu não fui amado, de que eu não fui visto. Então, tem muitas necessidades da alma aqui, você vai precisar de ir curando isso. Não é de uma vez, mas é caminhando. Eu adoro gerúndio. E juntas somos mais fortes. Então, quando a gente se junta nesses movimentos, a gente se fortalece muito mais. Então, é sobre isso. Anotaram os insights. Obrigada, Lívia. De nada, meu amor. Estamos aguardando você aqui, viu, Lu? Fala comigo depois. Como sempre, eu gosto sempre de trazer uma conexãozinha para ajudar, né? Faz parte da minha expressão, como eu falei para vocês, um bom eneatipo 7. Com certeza vai meditar, ele tem essa necessidade interna. Mas meditação a gente sabe que é para todo mundo, não é só para eneatipo 7, né? Pra mim é como se fosse Pra mim é como se fosse tomar banho, eu preciso disso pra viver. E eu vou trazer aqui pra vocês uma breve conexão, só pra gente sair daqui com esse exercício feito. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, o som tá muito alto. Eu adoro essa música aqui que eu aprendi agora. Chama Mulheres da Terra. Woman of the Earth. Maravilhosa. Então, feche seus olhos agora. A gente vai começar. Gratidão pela sua oferta tão linda, amorosa, minha amiga. De nada, meu amor, eu que agradeço a parceria maravilhosa. Te amo. Então, vamos lá. A gente vai começar respirando, tá? Então, conscientemente, você pode ficar de pé ou sentada. Conscientemente, você vai levar a respiração lá no seu umbigo. Você vai
Na hora que você inspirar, ó, desce, prende toda a barriga lá dentro, ó. Prende tudo assim, ó, seca o ar. E na hora que você for respirar, você vai encher aqui primeiro, tá? Aí depois você sobe. Segura um pouquinho e solta devagarinho. Seca a barriga para você entender o exercício. Isso. Aí começa lá da barriga de novo. Preenche tudo. Segura um pouquinho e solta devagarinho. Isso. Segura um pouquinho e enche de novo. Isso. Muito bom. Agora vai soltando o teu corpo. Vai soltando o teu corpo conscientemente. A cada respiração, você vai dizendo para o seu corpo: eu me permito relaxar. Então você vai respirando, respira fundo. E conscientemente você vai dizendo para o seu corpo: eu me permito relaxar. Continua respirando e vai soltando a musculatura aqui da mandíbula. Solta aqui a mandíbula, solta o pescoço e solta os ombros. Conscientemente vai abrindo, expandindo. Isso. E o ar vai entrando pelas suas narinas e vai trazendo esse relaxamento para todo o teu corpo. Onde ele passa, ele relaxa. Ele distribui essa frequência por todo o teu campo. Isso. Então, conscientemente, a gente vai respirar, relaxando e deixando o ar ativar todos os nossos músculos, toda a nossa corrente sanguínea e o nosso coração, que é um grande músculo do nosso corpo. E solta teu corpo, as suas mãos, as suas pernas. Solta o seu tórax, relaxando. Pode soltar um som devagarinho. Solta o quadril, a região do quadril aqui todinho, as pernas. Isso. E agora, quando você respirar, você vai sentir que o sol entra pelas suas narinas. A energia dourada. Ela entra pelas suas narinas e ela permeia todo o teu corpo. Ela vai até o teu coração e é ativada em toda a sua corrente sanguínea. Imagina que você está respirando o sol e ele está te expandindo por dentro. Porque sol é expansão, sol é luz, sol é claridade, sol é ação. Então respira o sol agora e deixa ele circular por todo o teu corpo. Imagina agora o teu corpo respirando essa energia dourada e ela vai sendo levada até o teu coração e bombeada por toda a tua corrente sanguínea. O seu sangue fica dourado agora. Seu sangue fica completamente dourado. E você sente que a vida está entrando dentro de você. Você vai sentindo uma sensação de quentinho dentro e de expansão. Os átomos do teu corpo agora estão mais ativos e um campo de luz vai gerando ao teu redor, de dentro para fora. Essa energia que você respira, que circula pelo teu corpo,
ela vai transbordando pela sua pele. E tudo ao seu redor vai ficando iluminado. Ao redor do teu corpo vai se formando um grande ovo de luz, que se expande à medida que você respira e à medida que você se abre. Sente o seu corpo inteiro se expandindo com essa luz. Esse dourado, ele entra na terra e ele sobe ao céu, num círculo de luz que sai do teu corpo e que se expande por tudo ao seu redor. Isso. E esse círculo de luz vai levando, vai incinerando todas as travas, todos os pensamentos, todas as conexões que já não servem mais. Simplesmente você se deixa expandir. Internamente você diz: eu me permito expandir. Isso. Deixo ir tudo o que não serve mais. Deixo que a luz desse sol refaça todas as conexões cerebrais e ative o meu DNA divino, a frequência do amor incondicional dentro de mim. E eu permito que essa frequência converse comigo, me revelando o que é mais alinhado para esse momento da minha vida. Eu confio nesse fluxo e deixo ele acontecer dentro de mim, se expandindo por tudo ao meu redor. Confio que eu sou amada e nutrida pela força desse sol, desse ar, por esse corpo que eu habito. Deixo essa energia se expandir em mim, transbordando por tudo ao meu redor. Eu me torno, aqui e agora, um grande elo de conexão com o amor. A vida tem espaço em mim e eu deixo ela fluir em tudo. Isso. Imagina agora essa expansão acontecendo e por onde você passar, você é como um sol. Por onde você passar, você leva essa irradiação de luz para as pessoas ao seu redor. Imagina outros corpos sendo ativados, corações sendo tocados, sorrisos sendo abertos, soluções chegando através dessa frequência de amor e de sabedoria, da qual você é canal agora, canal consciente e desperto. E deixe o seu coração se sentir seguro neste lugar, protegido e guiado. Isso. Simplesmente se entrega a esse movimento. Você é um canal de luz. Você é um canal de amor, de cura e de expansão. E a vida te apoia em tudo. Tudo está bem. Isso. Muito bom. Coloca a mão no seu coração, no seu ventre, no seu umbigo, região umbilical. Isso. Vai sentindo. O amor despertar em você. Percepção da vida e desse corpo como um veículo de amor no mundo.
como um veículo de expansão e de expressão da energia de vida que você é. Isso. Tomando posse, consciência do teu corpo, sentindo gratidão e presença, aos pouquinhos. Você pode ir voltando, ocupando o seu cenário e trazendo durante todo o seu dia essa visualização. A nutrição acontecendo dentro de você e se expandindo para tudo ao seu redor. E deixa essa inteligência trazendo informações, insights, percepções ao longo do teu dia. Fica atenta para isso. Observa. E é isso. Sigamos. Gratidão, meus amores. Vai ficar gravadinho aqui, tá bom? Para mandar para outras pessoas. E vamos que vamos. Como eu sempre gosto de dizer, o mundo precisa do seu amor. Você é um canal valioso da vida. A vida se expressa através de você. Então vamos assumir esse papel, tomar essa consciência e seguir os nossos passos, integrando tudo e expandindo voz, amor, presença, sorriso, cura no mundo, aprendizados. Vamos que vamos. É isso aí. Gratidão, bom dia pra vocês. Terça-feira que vem tem mais, tá? Eu vou fazer 3 terças seguidas e aí depois vai ter o evento do Tempo de Presença, que vai ser na UNB. Aí eu aviso aqui vocês, mas eu vou tentar fazer toda semana. Gratidão, gratidão. Beijo, beijo, beijo.